que ele vai trazer hoje para nós, né? E agora eu entrego para outro. E a gente continua na próxima semana. Muito bem, muito boa noite, muito prazer. É a segunda vez que eu venho, mas eu estava certo, com toda a minha certeza, que eram 20 horas. Aí quando eu vi 19h30 assim, meu coração quase caiu pro pé. Eu falei, ai meu Deus do céu. Eu não venho de muito longe, eu moro perto da padaria, da freguesia do Ó. Então, a gente sempre imagina que o trabalho começa às 20 e algumas casas também têm um trabalho mais cedo, por conta de horários, as pessoas preferem um pouquinho mais cedo, né? Então fica aí a nossa ressalva. O assunto é bastante delicado e a gente vai procurar trazer aí informações que possam acrescentar para a gente alguma coisa, né? Porque a maioria das coisas a gente vê por aí, tem umas polêmicas lascadas por aí, o pessoal brigando, puxa de um lado, puxa do outro, aí vem questões, vem dúvidas, vem uma série de coisas. Na doutrina espírita, todo mundo já deve ter ouvido falar que nós, como seres espirituais que nós somos, nós temos uma projeção neutra, mas obviamente precisamos reencarnar na figura de homens, na figura de mulheres. Nós vamos invertendo isso ao longo do tempo, obviamente. E isso, em alguns casos, gera problemas, porque nós temos um passado, todos nós não estamos aqui pela primeira vez, imaginem só. Tem coisas que a gente faz com o pé nas costas, né? Aí você pensa, nossa, mas como é que eu sei fazer esse negócio tão fácil? É porque nós já fizemos algumas vezes, nós temos já um treinamento para isso. E outras coisas a gente tem uma dificuldade, você não consegue encaixar em saber. Aí você fala com uma outra pessoa, vou dar um exemplo, essas coisas de tecnologia, a gente que já tem o cabelinho branco, a gente às vezes tem que pedir ajuda para os filhos, para os netos, né, para eles ajudarem a gente a arrumar lá as coisas de tecnologia na nossa casa, não é mesmo? Mas, muito obrigado. Mas a gente vai devagarzinho entendendo que nós vamos trafegando como homens e como mulheres. E é óbvio que nós cometemos já erros, porque se nós não tivéssemos cometido erro, obviamente nós não estaríamos nesse planeta. Agora tem uma informação muito confortadora para dar para vocês, que é a seguinte: nós estamos apenas no segundo degrau da evolução. No segundo degrau da evolução. Por quê? Porque vocês já ouviram falar que nós estamos num planeta de provas e expiações, já ouviram isso? E o primeiro planeta, esse aqui é o segundo. O primeiro planeta, na verdade, é o mundo primitivo, são mundos primitivos. Então nós saímos do mundo primitivo e passamos por provas e expiações, que é o que nós estamos agora. E é muito, muito, muito natural que por conta disso a gente ainda faça algumas confusões, que a gente inverta um pouco as nossas coisas, que a gente não consiga ainda compreender profundamente o nosso objetivo aqui, o que estamos fazendo, para que estamos aqui, de onde viemos. É muito, muito, muito comum que isso aconteça. Mas nós estamos indo para atacar o tema, que na verdade para mostrar para a gente assim, muitas vezes a gente vem na Terra e obviamente a gente vem com uma ideia para ser realizada. Quando a gente chega aqui, a Terra é muito sedutora. A gente chega aqui, a Terra seduz a gente. E a gente chega aqui e inverte essa ideia e fica aí meio transtornado, às vezes passa uma encarnação inteira rodando em círculos sem saber exatamente o que está fazendo aqui. E com relação ao comportamento sexual, também nós temos essa dificuldade. Alguns irmãos nossos, muitas vezes, que eles vêm no sentido de cumprir uma tarefa, importantíssima tarefa do desenvolvimento, da criação. E aí, quando chegam aqui, a Terra seduz a gente de um jeito e a gente fica assim, um tanto quanto perdidos, né? A gente fica assim meio fora do ar, fora de sentido, até a gente pôr no pé de novo. Sabe aquela coisa de ir para a escola e quando chega as férias, quando a gente volta de férias, a gente não fica meio atrapalhado? A gente tem que passar uns dias para a gente poder tomar pé das coisas, poder entender as coisas, para que a gente possa pegar de novo o ritmo. E essa é uma dificuldade que nós, obviamente, temos aqui na Terra. Bom, mas para ser mais assim objetivo, para falar do assunto, nós temos pessoas que têm comportamentos sexuais de uma forma que hoje nós estamos aí se embatendo a respeito deles, e esses comportamentos obviamente estão em discussão. Bom, é lícito, não é lícito, nós devemos ir nessa direção, devemos ir nessa direção, devemos aprovar, devemos reprovar, o que nós devemos fazer? Como nós somos espíritas cristãos, obviamente, nós temos uma compreensão que precisa se avolumar, precisa crescer em nós. Nós precisamos ter um entendimento e a compaixão de entender que as pessoas
podem ter o comportamento que acharem que devem ter, obviamente, não é? É claro que tem certas coisas que a gente não precisa incentivar, não é? Mas também a gente não precisa apontar, criticar, julgar, criar problemas e dificuldades, óbvio que não. E isso vai devagarzinho mostrando pra gente que nós estamos num processo de estender a nossa tolerância. Porque todos nós que já temos a nossa identidade, que nós já temos a nossa forma de viver, muitas vezes as pessoas chocam a gente com determinados comportamentos. A gente fica chocado às vezes com alguns comportamentos, óbvio, não é? E aí é que entra a tal da compaixão, que nós precisamos buscar uns para com os outros. Então, é aquela coisa de não apontar, não julgar, não colocar em prova determinadas coisas que não estão ao nosso alcance. Porque existem coisas que a gente não consegue, por hora, compreender. Não consegue compreender. E aí, como que a gente se comporta diante de uma coisa que a gente não entende? Vamos dar um paralelo bem esdrúxulo para a gente entender. Por exemplo, quebra o ventilador em casa. Aí você pensa assim, quebrou o ventilador. E agora, né? Eu não entendo nada de ventilador, eu não posso me dar o luxo de abrir isso aqui e tentar consertar. Não entendo. A gente pode até fazer isso quando a gente é criança, a gente até faz, quer desmontar todas as coisas, né? Quer aprender, quer consertar as coisas, né? Mas a gente não pode se dar o luxo de fazer isso, obviamente, porque a gente não sabe. E que dirá, por exemplo, um aparelho eletrônico, né? Já pensaram um aparelho eletrônico quando quebra? A gente vai lá consertar, a gente não sabe nem por onde começar. O automóvel, quando quebra o automóvel, a maioria das pessoas não sabe nem o que pode estar acontecendo para o automóvel estar tendo aquele comportamento, não é? Então, a ideia básica é que a gente comece a se instruir cada vez mais, conhecer cada vez mais sobre o assunto. Nosso Divaldo diz para a gente, num determinado momento, que algumas pessoas precisam vir numa condição inversiva à sua condição física. Eles vêm com um fisiológico de uma natureza e o psicológico de outra natureza. Mas por que isso acontece? Em determinados casos isso acontece porque nós não andamos bem no passado próximo ou remoto. Muitas vezes isso acontece por isso. E aí nós temos que sentir na pele o que nós fizemos o outro sentir. Esse é um ponto. Porque imaginem você que a gente desencaminhou, atrapalhou, criou problemas para determinado grupo de pessoas, estando envergando um corpo masculino, por exemplo. Então vamos imaginar que nós embaraçamos um grupo de mulheres. É muito necessário que, como expiação, a gente tenha que vir como mulher para saber como que a mulher se comporta, o que a mulher sente diante daquelas dificuldades. E aí a gente vem com a psicologia de uma forma e a fisiologia de outra forma. É uma expiação do espírito. Mas nem todos os casos são casos de expiação, obviamente, não é? Nem todos os casos são casos de expiação. A gente tem hoje outras questões associadas a modismo, mas nós também temos outros problemas mais profundos do ser. É o mais profundo no sentido assim que algumas pessoas veem numa condição, por exemplo, que como que está apregoado lá no Evangelho. Jesus diz pra gente 3 tipos de pessoas que podem vir à Terra, que são aquelas pessoas, os eunucos. Nós podemos vir na Terra vindo já do outro plano como um eunuco. Nós podemos nos tornar eunucos aqui pela nossa própria vontade, ou nós podemos nos tornar eunucos pela vontade de terceiros. E quem são os eunucos? Os eunucos são as pessoas que têm a supressão do sexo. Era o caso daqueles reis, daqueles árabes que muitas vezes tinham um harém cheio de esposas, e as pessoas que cuidavam delas tinham, por assim dizer, a condição retirada de sexualidade, para que não houvesse nenhum tipo de situação lá que embaraçasse o marido, né, de todas aquelas mulheres, lá o rei, o sheik, o árabe lá, que tivesse todas aquelas mulheres. Mas nós temos hoje, para termos uma ideia, alguns dos nossos irmãos que envergam, por exemplo, uma túnica religiosa. E hoje todo mundo sabe que os nossos irmãos católicos precisam ser celibatários. Eles não podem ter casamento, não podem ter uma vida sexual, por assim dizer, não é?
Esses são os eunucos, que muitos deles foram forçados a ser. Não é por outra razão que a gente vê, de vez em quando, aí uns escândalos, umas coisas muito fortes acontecendo. Porque a energia sexual é uma potência imensa. É uma coisa que a gente muitas vezes foge ao nosso controle. E aí essas pessoas não conseguem. Eles tinham a intenção, tinham a vontade de, mas o processo é tão profundo, tão forte, que eles não conseguem e falham nessa prova, obviamente, não é? Então, nós temos diversos segmentos, diversas diretrizes de situações pelas quais a gente precisa aprofundar, conhecer, antes de fazer um juízo. Se a gente apenas pegar informações que estão circulando aí pelo mundo, pelas mídias, pelas novelas, pelos rádios, a gente muitas vezes pode ter uma ideia deturpada daquilo que a gente precisa saber, daquilo que a gente precisa entender. Mas na casa espírita, obviamente, a casa é aberta a todos, acolhem a todas as pessoas, independente do seu comportamento, independente da sua situação. E é isso que Jesus nos ensina pra gente. Porque a coisa mais importante que nós temos, na verdade, é buscar uma concentração mais no nosso próprio comportamento e na melhoria do nosso comportamento. Porque, obviamente, a gente não pode sair da Terra igual nós chegamos. Já pensaram nisso? Não faz muito tempo atrás, mais ou menos uns 500 ou 600 meses, não é? Mais ou menos isso. Eu lembro em família, não é? Que os tios aí falavam às vezes, essa é a minha opinião, eu nunca vou mudar isso vai ser desse jeito, e tinha aquela coisa, né? E hoje a gente vê que isso é uma bobagem, porque se a gente não mudar, se a gente não melhorar, se a gente não crescer, a gente perde a encarnação, não é? Então, às vezes, diante de tanta informação que a gente tem, mesmo assim a gente não quer melhorar, não quer crescer, não quer melhorar, não quer se desenvolver. Obviamente que a gente quer, obviamente, não é? E também tinha aquela história, né? Ah, não fala com o seu pai ou com o seu tio, porque ele hoje está doente dos nervos. Não podia falar nada com ele porque ele estava nervoso, né? Então era aquela coisa difícil. Vocês se lembram disso? Eu acho que vocês se lembram. Quando a gente era criança tinha esse fato, esse problema aí. Mas hoje a gente já sabe. Nós estamos na Terra, não estamos pela primeira vez. E outra, ninguém tem condição de apontar, né, de atirar a primeira pedra. Esse é um outro ponto. E a outra coisa que é muito importante, nós não vamos dar conta do comportamento de ninguém. Sabe de quem nós vamos dar conta? De nós mesmos. Imagine só. Se a gente fosse dar conta do vizinho, de vez em quando a gente quer cuidar do vizinho, né? Quer cuidar, mas a gente só vai dar conta da gente mesmo, não tem jeito. Então é importante a gente focar o nosso coração, o nosso pensamento e as nossas ideias para nós observar o que precisamos mudar, o que precisamos melhorar, onde podemos chegar. E aí sim nós avançarmos. Essa é a proposta da doutrina. A doutrina que precisou vir, veja, 1800 anos depois, né? Precisou vir uma doutrina para dizer o seguinte: Jesus é coisa simples. Você não precisa de muita sofisticação para você seguir Jesus. Você não precisa de um templo maravilhoso, você não precisa de roupas especiais, você não precisa de nada disso. Você precisa só entender qual é o propósito, porque ele veio com simplicidade. Alguns autores chegam a dizer que ele não tinha sequer uma pedra onde recostar a cabeça, e a gente às vezes fica tão preocupado com tanta coisa, não é? Então, seguir o Mestre, seguir Jesus, é uma coisa simples. E a gente pode fazer isso, independente do problema que a gente esteja passando. Porque às vezes a gente está dentro de um problema e nem sabe por quê. Fala, meu Deus, a vida é difícil, uma situação complicada, uma situação que a gente não consegue aceitar para a gente mesmo aqui e falar. Mas, independente disso, a gente consegue prosseguir. Nós precisamos prosseguir mesmo assim, independente do que esteja acontecendo com a gente. A outra coisa que é muito legal também a gente saber é o seguinte: o Chico estava dizendo que existem duas formas de resolver um problema. Duas, é fácil, só tem duas, não precisa de mais nada, só duas coisas. Qualquer problema ele diz que resolve, qualquer um. Não é? Vocês querem saber quais são as duas coisas? Porque de repente, né, é bom a gente saber, né, quais são os dois. Tempo e paciência. Olha só. Com tempo e paciência as coisas todas se resolvem. E aí a gente vai olhar para trás e vai falar assim: nossa, como eu perdi tempo com essa bobagem. Meu Deus do céu, porque eu fiquei tanto tempo rodando em círculo com essas ideias, não é? Então, tempo e paciência é o que nós
precisamos muitas vezes para ir devagarzinho, abrindo a clareira na floresta e seguir em frente para a gente chegar num objetivo maior, num objetivo comum. Bom, vamos falar um pouquinho mais sobre o comportamento sexual. De vez em quando a gente desvia um pouquinho, né? Mas vamos voltar de novo para ele, né? Algumas pessoas ficam se questionando, mas por que essas pessoas nascem dessa forma? Falei que alguns estão em expiação, outros em provas, mas nós temos também outras coisas que podem dizer respeito a todos nós, não é? Porque existem pessoas, algumas vezes, que vêm para a Terra para desenvolver determinada tarefa. E a sexualidade, você já deve ter ouvido falar nisso, ela é um potencial criativo. Se nós usarmos o nosso potencial de criação, nós estamos usando energia sexual, potencial de criação. Agora vejam, aonde estão as maiores inteligências? Estão aí criando o tempo todo, engenheiros e pessoas ligadas aí à criação das coisas para facilitar a vida do ser humano, para melhorar, para aprimorar, para trazer conforto. Estão criando o tempo inteiro. É a energia que está represada, está sendo canalizada para isso, não é? Então esse é um ponto. Agora, o outro ponto que nós podemos dizer, muitas vezes, se nós estamos diante de uma situação que a gente às vezes não entende, como nós já dissemos, aí é a situação de nós buscarmos a compreensão e a tolerância, porque, como dissemos também, tem assuntos que a gente, por hora, não vai conseguir compreender, não vai conseguir entender. Né? Então, por exemplo, tem famílias que muitas vezes têm pessoas associadas ao homossexualismo, essas coisas, e às vezes o pai e a mãe ficam naquele conflito, ficam aborrecidos, tal, até conseguir chegar uma hora e dizer assim, não, vamos largar a mão disso, cada um é responsável por si, nós fizemos a nossa parte, e ele é responsável por ele. Se ele achar que tem que ir por essa direção, ele vai por essa direção. Se achar que tem que ir por outra direção, vai por outra direção. E é isso que nós vamos devagarzinho compreendendo, entendendo, para que a gente possa viver melhor, porque olha, viver na Terra não é uma tarefa assim, muito fácil. Algumas pessoas levam meio na flauta a vida, mas a vida não é muito fácil, porque de vez em quando a gente dá tropeço, dá problema, bate a cabeça, cai, né? Às vezes fica com preguiça de se levantar, né? A gente cai e não quer levantar, não é mesmo? É assim, isso que é aquele nome moderno, esse negócio de cair e não se levantar, é um nome moderno. Então a gente vai às vezes vivendo assim, com dificuldades. Agora, o importante é que a gente possa fortalecer o nosso entendimento, os nossos conhecimentos, para que a gente possa, no determinado momento da maior dificuldade, a gente tenha onde se apegar. Então, fortalecer a fé numa construção intensa e perseverante. Nós precisamos construir a fé. Precisamos desenvolver a fé, robustecer a fé. E a fé é a certeza. Então, nós precisamos ter certeza. Então, quando alguém perguntar para a gente, putz, você acredita em Deus? Por exemplo, a gente fala, não, eu não acredito não, viu? Eu tenho certeza. A gente tem que ter certeza. É isso que nós temos que chegar no ponto da certeza. Então, eu fico pensando, como que a gente vai aprender a desenvolver alguma coisa se a gente não quer sair do lugar? Aí vem aqui a casa espírita, na entradinha ali tem uma caixa cheia de papelzinhos, cheia, lotada de papelzinho. E aí eles falam, nossa, esse papelzinho tem que estar sempre cheio de papelzinho, ninguém leva os papelzinhos para casa, né? Então, mas como é que a gente vai robustecer, fortalecer o nosso entendimento se a gente não quer ir atrás do conhecimento, se a gente não quer ir atrás das leituras edificantes? Como é que nós vamos fazer isso? Será que a gente vai ficar tipo aquelas Maria vão com as outras, que fica escutando uma coisa e repetindo aquilo que escutou? Ou a gente tem que refletir, pensar, né, a respeito dessa ou daquela direção, dessa ou daquela diretriz? Isso é importante. Buscar esse entendimento para qualquer assunto que seja, para qualquer direção que seja. Não é? O assunto é efetivamente bem delicado e nós hoje precisamos se cercar de bastante cuidado a respeito desses assuntos, porque nós não estamos aqui para ferir suscetibilidade de ninguém, não estamos aqui para contestar nenhum tipo de comportamento, nós não estamos aqui para isso. Nós estamos aqui para fortalecer o nosso entendimento, fortalecer a nossa fé, melhorar a nossa qualidade de vida. Será que a gente não pode viver um pouquinho melhor? Será que a gente pode, muitas vezes, deixar algumas coisas para trás,
fazer algumas coisas importantes para a gente melhorar um pouquinho a nossa qualidade de vida? Será que nós podemos receber o apoio dos nossos irmãos espirituais nessa direção? Eles estão fazendo um esforço tremendo para a gente poder melhorar-se, termos mais qualidade de vida nas coisas que fazemos, que realizamos, no nosso dia a dia, na convivência com os nossos pares. Eles estão fazendo uma força muito grande. Não raras vezes foram eles que trouxeram a gente aqui, sem a gente saber, né? Porque eles trabalham em silêncio, trabalham absolutamente em silêncio. É mais ou menos o silêncio daquelas mães. O pessoal xinga muitos políticos, né? Ou xinga muito aquelas pessoas que têm uma relevância qualquer social, ou uma relevância de mídia, alguma coisa, né? E aí a gente vai descobrindo que pouco a pouco as pessoas, para chegarem naquele ponto, precisou de um apoio silencioso, que foi dado na maioria das vezes por uma mãe que ninguém conhece, por um pai que ninguém conhece, por umas pessoas que ninguém conhece, e aquela pessoa foi sendo sustentada, foi sendo aprimorada, foi sendo desenvolvida e chegou num palanque de desenvolvimento. Mas existem aquelas pessoas que estavam por trás. Então os nossos benfeitores, obviamente, eles também fazem esse papel. Eles nos querem ver da melhor forma possível, nos encaminham para reuniões iguais a essa, porque querem que a gente reflita, que a gente pense, que a gente procure caminhos e diretrizes melhores, maiores, que a gente dê passos adiante nessa escada da evolução. Mas isso se dá também um pouco da nossa ajuda. Já tentar ajudar alguém que não quer ser ajudado? Não é difícil? É terrível. E às vezes você ajuda e depois a pessoa não compreende que aquilo foi uma ajuda. E aí acontece alguma coisa, mas se eu não tivesse feito aquilo que você fez, que você me deu, que você me proporcionou, não teria acontecido isso, né? Essas coisas. Ainda vem a gratidão, vem a cavalo, né? Muitas vezes, porque a pessoa parece que resiste. A gente está vendo que a pessoa precisa de dar um passinho mais à frente, procurar suprimir alguma coisa, diminuir, moderar, maneirar. A gente está vendo isso, está de uma certa forma favorecendo, auxiliando nesse sentido. Mas a pessoa não quer, a pessoa quer continuar daquele jeito. Então, na casa espírita, a gente vai percebendo que nós precisamos se debater para crescer. Então, às vezes, a gente tem alguma coisa assim, concentrada na gente, enraizada na gente, que nós precisamos, com muito jeitinho, sabendo que aquilo não faz parte do nosso futuro, desenraizar isso, criar condições melhores, para que a gente possa viver melhor. Então, para viver melhor, nós vamos começar a enxergar o nosso próximo como um verdadeiro irmão nosso. De vez em quando a gente vê uns inimigos, né? Esse é meu inimigo. Está com raiva, não pode passar na frente dele, não quer conversar com ele, não quer fazer. Se ele está na porta de casa, você atravessa a rua, né? Então, para viver melhor, a gente precisa começar a entender que nós, de um jeito ou de outro, precisamos estar mais próximos uns dos outros, né? Então, mas a pessoa tem determinado tipo de deficiência, de imperfeição. Não vou me misturar com essa pessoa, não, mas às vezes é preciso que a gente esteja com ela, porque é você que vai ajudar, vai dar para ela condições para ela continuar, para ela crescer, para ela se desenvolver junto com você. Então, enxergar o próximo como uma pessoa próxima a gente. Mas ele não me quer bem. Tudo bem, esse é o problema dele, mas a gente não pode não querer bem dele, porque ele não quer o nosso bem. Porque senão a gente nunca vai conciliar, né? Nunca vai conciliar. Então, as brigas, por exemplo, em família, né? Com sogra, nora, essas coisas, né? A gente precisa conciliar. Meu Deus, mas como é que eu vou fazer isso? Começa com a prece, a distância. Começa com prece. Vai ser obrigado a se encontrar, já começa a pensar no bem dela, que Deus ajude, abençoe, que tire todas as cascas de banana do caminho, que ela possa vir tranquila, que a gente possa realmente se encontrar. E os ônibus também tenham bastante prudência, dirijam direitinho, que ela atravesse a rua com bastante calma, com bastante paciência, né? Que o ônibus não venha com muita velocidade, possa parar no farol para ela atravessar. Então a gente já vai pensando antes, pouco antes a gente já vai pensando isso com os nossos impretensos inimigos, porque no fundo, sabe o que acontece com os nossos inimigos? A gente volta. E aí o que vai acontecer? Ele vai dormir na nossa cama. Mais cedo ou mais tarde, já pensaram ter que dormir com o inimigo? Meu Deus do céu,
Eu fui naquele forró, fiquei tão entusiasmado, mas depois de 5 anos, olha o que aconteceu, meu Deus do céu. Não consegui nem olhar para a cara dele, que horror, né? Que horror, não é? Nosso inimigo do passado, olha só. Ele veio e precisou vir junto com a gente. E às vezes vem como filho, né? Como filho. Aí o filho vai, toma tudo do pai, da mãe, não ajuda em nada, aquele filho difícil, rebelde. É aquele nosso problema do passado que a gente foi deixando para trás, foi desviando e não queria nem olhar para ele, né? Então, a ideia que nós temos com a doutrina é isso. Nós reconhecemos a reencarnação, claro, vamos imaginar por hipótese que ela exista, vamos imaginar isso, óbvio. Claro que na casa espírita nós precisamos ter isso meio que sedimentado, mas se nós ainda temos dificuldade de aceitar, vamos imaginar isso, que a gente vai voltar. Mas nós não podemos ser igual aos indianos. Os indianos acreditam na reencarnação, mas eles não associam nada moral à reencarnação. Pode voltar como uma vaca, por exemplo. Meu Deus do céu! Já pensaram? A gente voltar que nem macaco, vaca, essas coisas, né? Aí você fica querendo entrar na casa, o povo fica te expulsando de lá. Mas essa casa é minha, irmão, você é um macaco, vai pra lá. Na Índia os macacos também aprontam, né? Diz que eles furtam as coisas das pessoas na rua, Será que tem muito indiano no centro de São Paulo que estão loucos para pegar o celular das pessoas? Acho que eles vieram tudo da Índia. Então, devagarzinho a gente vai compreendendo, entendendo que é importante essa nossa conciliação. E é assim, não é? É claro que a gente adora quando as pessoas têm paciência com a gente. Não é gostoso? Por exemplo, você está meio afobado, meio desequilibrado, a pessoa... Não é gostoso? É muito bom. Mas a gente também precisa ter um pouco de paciência com as outras pessoas, né? Então a gente gosta de receber amor, por exemplo, mas tem uma dificuldade de oferecer amor, não é? Tem uma dificuldade. Então são coisas que devagarzinho a gente vai se ajustando, entendendo. E a doutrina espírita vai mostrando pra gente que todos nós somos irmãos, somos iguais, não existe diferença. Fulano hoje está envergando tal papel. Tudo bem, papel que ele quer envergar. Tem um outro caso que acontece na doutrina, que eu acho que vocês já sabem também, que às vezes as pessoas interiorizam e exteriorizam comportamentos de reencarnações antigas, passadas, muito antigas, de 300, 400, 500 anos atrás. Então, na maioria das vezes, isso está arquivado na gente. De repente, alguém vai lá e abre essa porta e a gente começa a se comportar como se estivesse há 500 anos atrás, com as pessoas, ou com aquela pessoa, ou com outra pessoa. Vocês não veem que é muito comum, por exemplo, esses nossos irmãozinhos que são casados e usam do álcool, às vezes ofender a esposa, falar coisas de baixo calão para ela. Da onde que ele tira essas ideias? Será que é uma coisa fortuita, gratuita? Da onde que ele tira essas ideias? É uma porta que abriu-se ali, que não devia ter sido aberta, mas que abriu e faz ele relembrar um passado remoto, muitas vezes. E isso, às vezes, causa um impacto na gente, um problema na gente. Mas com Jesus, com a doutrina, nós vamos compreendendo que precisamos aprender a construir a tolerância, a paciência, e que isso vai trazer para a gente grandes frutos saborosos. Porque se nós sairmos desse comportamento, se a gente for para o comportamento de enfrentamento, de choque, isso só vai trazer frutos amargos para a gente, tá certo? Eu não sei quantos minutos nós tínhamos, acho que já chega, né? Até meia-noite hoje, não? Até meia-noite. Hoje vai até meia-noite, Até né? 9 horas. Hoje nós vamos fazer uma vigília aqui, né? Para a gente ir até... Então, basicamente é isso que nós vamos devagarzinho compreendendo. Mas vamos voltar de novo no comportamento sexual, porque eu tenho a sensação, estou ouvindo aí alguém pensando que quer ter algumas respostas, não é? Algumas respostas, não é? A determinados tipos de comportamentos, se a gente deve ter a nossa opinião, se a gente não deve ter, se a gente deve combater, se não deve combater, como que nós devemos nos comportar diante das diversidades que nós estamos vivendo. Bom, nós temos visto que existe um livro, para a gente entender um pouquinho do assunto, existe um livro do senhor Divaldo Pereira Franco, e neste livro tem um pós-fácil.
tem o pré-fácio e o pós-fácio. Pós-fácio é quando termina o livro e ele explica algumas coisas do livro. E a gente associa com uma obra do Chico, do André Luiz, aonde Jesus autorizou a reencarnação de todos os espíritos decaídos para que pudessem ter uma espécie de última oportunidade na Terra. Uma espécie de última oportunidade na Terra. E dentre esses que foram autorizados, espíritos que tinham lá graves problemas com o seu passado. Estavam lá segregados, estavam até meio que aprisionados, né? Pois não. O livro do Divaldo, eu liguei o computador aqui, daqui a pouco eu vou falar, tá bom? Liguei o computador aqui. Que faz uma referência a esses espíritos que estavam vivendo grandes dramas no plano espiritual. E lá neste pós-fácil, ele mostra pra gente que eles viriam, por exemplo, de uma cidade, por assim dizer, né, em que eles tinham lá uma característica sexual muito acentuada, muito acentuada. E eles faziam, por exemplo, paradas que tinham órgãos sexuais, essas coisas, né? Então ele fala que esses espíritos foram autorizados a vir para a Terra para que eles pudessem ter essa oportunidade. Porque, não sei se vocês sabem também, mas a reencarnação na Terra é um atalho para o nosso desenvolvimento. Vocês sabiam disso? A gente reencarna, porque se a gente não reencarnar, a gente precisa de muitos séculos para passar, a ganhar a experiência que aqui na carne a gente ganha em 70, 80 anos. Lá nós temos que viver muitos séculos para isso. Não é? Então a gente pede a reencarnação como um atalho. E aí esses espíritos estão reencarnando. E a gente vê que, na maioria das vezes, né, eles vêm com ideias diferentes, ideias contrárias, vêm com uma dificuldade de vivência em família, vêm com essa dificuldade, vêm com esse problema, vêm com outros problemas associados à sexualidade, não é? É uma coisa mal resolvida ou resolvida de uma forma exagerada, por assim dizer. Então a gente vê que esses espíritos voltam para a Terra justamente como uma oportunidade para se reajustarem para o seu futuro. E é uma autorização que foi dada por Jesus para que eles pudessem estar aqui na Terra nessas condições. Então é muito natural que a gente veja, de uns anos para cá, uma mudança substancial, né, nesse aspecto na Terra, não é? Porque também vieram quebrar tabus, vieram criar determinados tipos de conceitos que a gente não tinha, vieram inovar em determinadas coisas que a gente não tinha a menor ideia, não é? Então vieram justamente para sacudir o mundo, não é? Por trás dessas imperfeições, obviamente, os espíritos, a gente tem imperfeição, mas também a gente tem coisas muito boas. Obviamente que eles também trouxeram coisas muito boas. Então hoje a gente tem visto isso, devagarzinho a gente vai compreendendo o porquê que nós temos tanta polêmica esse assunto, e não é só no Brasil, no mundo inteiro, não é? Hoje discute-se aí de banheiro unissex, discute-se aí uma certa liberdade, que pode ser uma libertinagem, a gente discute algumas coisas que até então para nós era uma coisa tão assim, tão normal, tão natural, e hoje a gente tem que discutir esse assunto, porque me parece que esses espíritos vêm no sentido de testar, provar os nossos conceitos e a nossa fé, mais ou menos nesse sentido, quer dizer, mostrar o que nós somos, de onde nós viemos e por que nós estamos aqui. Então a ideia que nós temos é essa. Bom, ainda não chegou aqui a informação do livro, né, do Divaldo, né? Puxa, tá bem na ponta da língua, não sai, mas vai sair. Bom, aí a gente vai, por exemplo, nas obras de André Luiz, e vai encontrar ali, por exemplo, Sexo e Destino, tem um livro do André Luiz, onde ele narra diversos dramas associados à sexualidade, diversos dramas. A gente pega, por exemplo, no Limiar do Abismo, do Dr. Inácio, pelo Bacelli,
onde ele mostra lá um espírito que estava vivendo um grande drama no mundo espiritual, porque aqui abusou de crianças e de menores. Ele vive lá um tormento por causa disso, né? Então a gente vê que é aquela velha fórmula que os nossos pais nos deram. Acho que os pais de vocês também deram essa fórmula. Tudo o que é demais não presta, né? Então a gente vai devagarzinho entendendo isso, e isso nos remete ao equilíbrio. Para tudo é preciso buscar o equilíbrio, né? Então, esses espíritos que vivem esses dramas, né, esses problemas sedimentados dentro deles. Aí a gente vê o problema do recalque das nossas irmãs que tiveram problemas no passado e não conseguiram resolver isso, porque é um drama que muitas vezes as nossas irmãs carregam por anos a fio, né, por conta de um abuso, de um excesso, de um exagero à vida em família. É um outro cuidado que a gente também precisa ter. Então, o que a gente pode dizer a esse respeito, desses problemas, desse recalque, é a solução de Jesus. E a solução de Jesus significa o perdão. E acertar, entender bem que existe uma justiça que é para todos. A justiça divina abrange a todos. Então, no nosso conceito, dá a impressão que ela é demorada, que ela está demorando, que ela não acontece. Mas a justiça divina alcança a todos nós, mais cedo ou mais tarde. Se estamos enveredando para o abuso, a justiça nos alcançará e nos corrigirá. Se estamos enveredando para a violência, é o cuidado, porque a justiça nos alcançará. Enfim, nós vamos vivendo, temos a maior coisa que o ser humano pode ter, que é a liberdade de escolha, o livre-arbítrio. Dentro desse livre-arbítrio nos dá a liberdade de escolher o que podemos, o que queremos fazer. Então veja, o livre-arbítrio para a gente é um negócio tão profundo, tão profundo, tão profundo, que algumas pessoas até colocam em xeque essa possibilidade dos semelhantes e culpam a Deus por isso. Então, por exemplo, por que Deus permite que uma pessoa pegue uma arma e desfile um projeto contra o outro? Liberdade de escolha, não é? Então, por quê? Porque as leis dele alcançam. Então a gente realiza, mas somos responsáveis por tudo que fazemos. Então, se estamos enveredando em algum caminho que nós sabemos o que estamos fazendo, obviamente nós somos responsáveis por o que estamos fazendo, obviamente, não é? Se enveredamos por esse caminho, nós temos que saber que somos responsáveis por ele. Então, se estamos no caminho certo, não há o que temer. Mas se estamos no caminho que nós temos dúvida, aí é importante se instruir para saber se nós não podemos nos corrigir, não é mesmo? Então, isso é muito importante para o nosso dia a dia. Bom, vamos abrir um pouquinho para fazerem perguntas? Ou não pode fazer? Pode fazer, né? Eu acho que tem alguém querendo fazer pergunta aí.